Amém, igreja? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quantas mulheres nós temos aqui hoje? Eita, bastante mulher. E o homem que está do lado da mulher já falou parabéns para ela pelo mês comemorado, mês das mulheres? Se não falou, pode falar agora. E se você não conhece, também pode falar. Para a mulher aí, amém? Queridos, eu recebi a árdua missão de falar com vocês nesta noite, amém? Mas espero que não seja os meus lábios, mas sim o do Senhor, amém, queridos? Então você que pode, se coloque em pé comigo e abra suas Bíblias. Gênesis. Gênesis no capítulo 1, versículo 27. As crianças já desceram. Se tiver alguma criança ainda que quiser descer. Tem uma palavra especial para as crianças lá embaixo, porque aqui elas não vão entender nada, amém? Eu sei falar com crianças. Afinal de contas, eu sou professora de crianças, para quem não sabe. Mas hoje eu vou falar para adulto. Gênesis 1, 27 diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Eu vou ler novamente, queridos. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Senhor, neste dia tão especial, ó Deus, que nós temos o privilégio de estar na Tua casa, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Neste momento, ó Deus, nós te pedimos, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que Tu tens para falar conosco nesta noite. Deus querido, tira de nós todo o cansaço físico ou mental que nos atrapalha de entender aquilo que Tu tens para nós nesta noite. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Amém? Eu creio que todos nós sabemos que homens e mulheres são muito, mas muito diferentes. São muito diferentes uns dos outros. Nós pensamos diferentes, nós temos desejos diferentes, nós temos anseios diferentes e nós temos maneiras de viver diferentes. Mas cada um tem o seu papel essencial dentro da sociedade, amém? Queridos, nesta noite, eu quero contar para vocês, talvez uma história muito conhecida de todos. Quem nunca ouviu falar da criação do mundo? Tem alguém que nunca ouviu falar da criação do mundo? Todo mundo, olha, graças a Deus ninguém levantou a mão. Todo mundo já ouviu falar da criação do mundo. É uma história muito conhecida, mas que eu tenho certeza que Deus vai usar essa história para falar com a sua e com a minha vida. Gênesis 1, 27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, macho e fêmea os criou. Ele criou macho e fêmea, um separado do outro, um diferente do outro. Ele não criou algo homogêneo, macho e fêmea tudo misturado. Não, ele separou macho e fêmea. E ele disse que deve haver macho e deve haver fêmea. E isso capta a imagem de Deus. A imagem de macho e fêmea capta a imagem do nosso Deus. Então, se macho e fêmea captam a imagem do nosso Deus, nós podemos dizer que qualquer deturpação da imagem de macho ou de fêmea é uma deturpação da própria imagem de Deus. Qualquer deturpação dessa imagem de macho e de fêmea é uma deturpação da própria imagem do nosso Deus. E em todo o tempo, em vários momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nós mulheres, nós somos bombardeadas, em todo o tempo, com frases feministas, com dizeres feministas, que nós temos que ser melhores do que os homens. Em todo o tempo, nós somos bombardeadas com frases dizendo que nós temos que derrotar os homens. Dizendo que se nós quisermos sermos mulheres poderosas, nós temos que ser como um homem. Em todo o tempo, nós somos chamadas pela mídia, pela sociedade, pelos meios de comunicação, a nos portarmos como homem. Ou então, a vencê-lo, a humilhá-lo, a destruir e, por fim, tomar o lugar do homem. Não é assim, queridas? Quem trabalha fora, e até mesmo quem está em casa, sabe disso. Que a todo momento nós somos chamadas para isso.
Pega o lugar dele, você pode ver, tem mulheres em lideranças de empresa, tem mulheres na liderança do nosso país, tem mulheres na liderança em várias coisas. Não que eu seja contra isso de maneira nenhuma, porque senão eu não estaria falando aqui hoje, deixaria meu lugar para um homem. Não é isso. O que eu quero que você e eu entendamos, que enquanto muitas mulheres, ou enquanto nós mulheres, tentamos ser como um homem, nós acabamos nos esquecendo do que é ser uma mulher. Hoje, Ele está me convidando e convidando você, mulher, a sermos reformadas à imagem da mulher que Deus criou. Ele está nos convidando a entendermos para que fomos criadas, a entendermos qual o propósito de sermos mulheres. Queridas, quem aqui, como mulher, já brigou na escola com outra mulher? Brigar de se agarrar mesmo. Ó, tem muita mulher briguenta aqui. Já brigou, já se bateu. Tem umas aí, ó, gente, cuidado com elas. Tem umas briguentinhas aí. Com certeza, briga de mulher significa soco, pontapé, puxão de cabelo, beliscão, mordida. Um homem, eu tenho certeza, quando os homens vão brigar, dá logo uma porrada na cara do outro e aí já acaba com ele logo, né? Mas a gente não, a gente puxa o cabelo, dá uma beliscadinha aqui e outra ali. Por quê? Porque nós somos mais fracas. A mulher é fisicamente mais fraca do que o homem. Gente, eu sou professora, como eu disse para vocês. E tirando os meus alunos que têm 2 anos de idade, todo mundo é mais forte que eu. É verdade, tem que falar a verdade. Na minha casa, na minha família, todo mundo fica me zoando. Você não aguenta com nada. Você é fraca. Vai pegar um balde? Não, não deixa nem a Ju pegar porque ela não aguenta. Ué, eu sou fraca mesmo, e daí fazer o quê? Mas eu quero te dizer uma coisa. Que a força da mulher, ela não está no seu físico. A mulher, ela tem uma força diferente. E nessa noite, você e eu, nós precisamos entender que ser uma mulher poderosa não é agir com as nossas próprias forças, mas é confiar na força do nosso Deus. Mesmo que você e eu não tenhamos força física, mas nós temos o Deus que tem toda a força. É nesse Deus que nós temos que crer. Então, voltemos um pouquinho lá na história que a gente estava, né? Que nós lemos no princípio, né? Adão, Deus criou tudo, inclusive Adão, e Adão estava nomeando todas as coisas que Deus criou. Foi nomeando as árvores, foi nomeando os peixes, foi nomeando tudo que tinha por aí, as estrelas, tudo que Deus criou, ele foi nomeando. E Deus olhou para Adão e pensou, não é bom que ele esteja só. Só que Adão não sabia disso ainda. E então, Deus deu uma tarefa a mais para Adão. Deus disse assim para Adão, Adão, agora você vai nomear os animais. Só que depois que você nomeá-los, você vai separando eles em pares, juntando parzinho com parzinho. E Adão foi fazendo. E quando estavam todos nomeados e em pares, Adão sentiu que não havia ninguém igual a ele, que ele não tinha par. E agora? E o anseio do coração de Adão chegou até o coração de Deus. E eu quero falar com homens nesta noite aqui. Homem, a situação que causou anseio no teu coração, a circunstância que causou anseio no teu coração, também chegou ao coração de Deus nesta noite. Não é porque nós estamos aqui falando só de mulheres, mas Deus está chamando homens a entender que os anseios dos homens também alcançam o coração de Deus nesta noite. Amém, queridos? E então, quando Deus colocou Adão para adormecer, esse anseio chegou até o coração de Deus, Deus colocou Adão para adormecer, e quando Adão acordou, quem estava lá? Eva. Deus trouxe Eva para Adão. E quando Eva entra em cena, Adão se torna completo. Queridos, o homem tem a força física, mas a mulher tem a força que expressa o coração. O homem tem a força física, mas é a mulher que vê aquilo que ninguém vê.
É a mulher que sente aquilo que ninguém sente. Talvez a mulher veja coisas no marido que ninguém veja. Talvez a mulher veja coisas nos filhos que também ninguém veja. Essa é a diferença da mulher e do homem. Não está na força física, mas está na força que vem do coração. E eu não estou falando aqui que nós temos que ser choronas, sensíveis. Não é só isso, não. Não é dessa única diferença de sermos mulher que eu estou falando. Eu estou falando de irmos além, de pensarmos como mulheres poderosas e confiantes na força do nosso Deus. É nessa força que nós podemos acreditar. E até aquele momento da vida de Adão, a vida dele encerraria nele mesmo. Só tinha ele. Até então, a vida de Adão não iria além dele mesmo. E quando Eva aparece, agora Adão podia deixar um legado. Agora, a vida de Adão poderia passar e ele poderia ter uma posteridade. Queridos, antes de Eva, em Adão, quando ele foi criado, ele já possuía a semente da vida. Mas quando apareceu Eva, ele tinha onde plantar essa semente. Antes disso, ele não tinha. Quando Eva apareceu, ele tinha onde plantar. E nós vemos em Gênesis 1:28 que Deus fala que abençoou homem e mulher. Ele abençoou homem e mulher. Nem o homem pegou a bênção que era da mulher e nem a mulher pegou a bênção que era do homem. Cada um tem a sua bênção. Deus não abençoou só o homem e a mulher foi na rabeira do homem e pegou uma bençãozinha para ela. Não. Deus abençoou homem e mulher, conforme diz a palavra de Deus. E nesta noite, Deus está abençoando homens e mulheres aqui. Amém? Deus está abençoando, dizendo: eu providenciarei tudo o que você precisa. Eu providenciarei para homens e mulheres tudo o que você necessita, porque a autoridade e a força do Deus Altíssimo está sobre nós. Queridos, Deus abençoa Adão e Eva e lhes dá uma coisa muito importante que muita gente queria ter. Ele dá domínio para Adão e Eva. Ele fala: e eu vos darei domínio sobre as plantas, e eu vos darei domínio sobre as aves, e eu vos darei domínio sobre os animais, e eu vos darei domínio sobre o planeta todo. Mas só teve uma coisa, a qual Deus não deu domínio para Adão e para Eva. Alguém sabe me dizer? Deus deu bastante domínio. Alguém sabe? Para quem Deus não deu domínio? Sobre o qual? Queridos, Deus não deu domínio a Adão sobre Eva e nem a Eva sobre Adão. A única coisa, você pode procurar na palavra de Deus. Quando Deus os criou, que ele estava dando domínio sobre todos eles, ele não deu domínio sobre Eva, a Adão e nem a Adão sobre Eva. Queridos, isso é uma bênção. Por quê? Porque Deus os colocou um ao lado do outro. Não é para um dominar o outro, é para andarem um ao lado do outro. E eles foram colocados um ao lado do outro, porque um sem o outro não seriam completos. Adão sem Eva não seria completo e Eva não seria completa se ela não estivessem com Adão. E Deus olhou para eles, um homem, uma mulher, um só coração, e chamou aquilo de excelente em todos os aspectos. Deus olhou para os dois e chamou de excelente. Aquilo era excelente. Escutem, mulheres, você e eu, nós não fomos chamadas para sermos taxadas como fofoqueiras, como briguentas. A mulher sempre tem essa fama, né? De briguenta, de fofoqueirinha. Sempre a gente tem. Não é que a gente queira, mas a gente tem essa fama. Nós não fomos chamadas para isso. Nós, mulheres, nós somos chamadas para sermos extraordinárias filhas do rei, que andam lado a lado junto com os homens. Não precisa tomar o lugar dele. Nós andamos lado a lado junto com eles. Mas, queridos, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, havia um problema. Mas será que tinha um problema até no paraíso? Tinha um problema no paraíso.
O problema era que o homem estava só. E a resposta de Deus para o problema do homem estar só chama-se mulher. Mulheres de Deus aqui nesta noite, vocês não são um problema, vocês são uma resposta. Você não é um problema no meio da sua família, você é uma resposta. Você não é um problema no meio do teu casamento, você é uma resposta. Mesmo que a sociedade queira dizer que você é um problema, mesmo que o mundo inteiro queira dizer que você é um problema, mas você não é um problema, você é uma resposta. E homens nessa noite, Deus não deixa ninguém sem resposta. Quando Deus vê um problema, imediatamente Ele vem com uma resposta. Se você tem um problema nessa noite, recebe a resposta de Deus, porque com certeza Ele vai te dar. E Eva foi a resposta ao problema de Adão. Queridos, nós temos que colocar na cabeça realmente isso, que mulher, onde ela estiver, nós temos que nos apropriarmos dessa bênção, de que nós somos uma resposta. E depois que o homem e a mulher, eles foram criados, e depois que eles foram abençoados, o problema de Adão foi resolvido. Outro problema estabeleceu-se no paraíso. Adão e Eva desobedecem a Deus. E com a desobediência entra o pecado. E aquela que era a resposta para um problema de Adão, aquela que ele disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora Adão diz, a mulher que tu me trouxeste, essa daí que fez eu pecar. Adão fica bravo, e em vez dele abençoar, ele já estava amaldiçoando a bênção que Deus deu para ele. E como eu disse para vocês, Deus havia lhes dado domínio, e com o pecado, tudo começa a mudar. E para o homem, o que era domínio, passou a se chamar dominação. Quantos homens não têm oprimido suas mulheres com dominação dentro de casa? Quantas mulheres não têm sido oprimidas por seus homens, sejam eles pais, chefes, maridos, por dominação dentro de casa? Porque o homem fugiu do plano original de Deus. E nesta noite, se tem alguma mulher que tem sofrido dominação por parte de qualquer homem que seja, está repreendido e o Senhor está quebrando no nome de Jesus. E se tem algum homem que ainda tem a imagem de domínio deturpada, e ele acha que domínio é para ele dominar a sua esposa, ou a sua empregada, ou a sua filha, seja ela qual for, qualquer que seja a mulher, também está repreendido, porque Deus criou homem e mulher para andarem lado a lado. E para a mulher, o que era domínio passou a chamar-se manipulação. Se eu não posso vencê-lo pela força física, então eu vou vencê-lo manipulando. Quantas mulheres não pensam assim? Quantas mulheres não têm manipulado seus maridos em casa? Quantas mulheres não têm manipulado seus pais? Quantas filhas não têm manipulado seu pai? E quantas filhas ainda têm tentado manipular os professores na escola? Mulheres, Deus lhes deu domínio e não manipulação. Nós não queremos ser manipuladoras. Nós não precisamos ser manipuladoras. Queridas, homens e mulheres saíram do plano original de Deus. Deram uma voltinha no plano original de Deus. E o que era ordem se transformou em desordem por causa do pecado. Nós perdemos a relação, o nosso relacionamento com o planeta, porque nós ganhamos o domínio sobre todo o planeta e agora nós estamos destruindo. Nós perdemos o relacionamento uns com os outros, irmãos com irmãos, e nós perdemos o relacionamento com Deus. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia para nós nesta noite. Nós não estamos mais debaixo do pecado. A Bíblia nos diz que Jesus, que Deus, enviou o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia nos diz que por amor a nós, Deus nos deu o seu Filho Jesus para buscar e salvar o que havia perdido. E o que havia perdido? Tudo.
Tudo estava perdido. Depois do pecado, tudo estava perdido. Estava perdido o seu relacionamento de irmão com irmão, o seu relacionamento entre pais e filhos, os relacionamentos entre marido e esposa. Mas Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E aquilo que você e eu pensamos que está perdido, Deus está tomando de volta e colocando nas nossas mãos nesta noite. Você pode pensar, mas eu perdi tal coisa. Você pode estar pensando, mas aquilo que passou eu perdi. Você não perdeu, porque Jesus veio para buscar e salvar o que havia perdido. E que se for bênção para você, Ele vai te dar de volta. Queridos, eu encontrei um exemplo na Bíblia de uma mulher. A história dela está registrada no livro de Juízes. E o nome dela é Débora. Débora, ela era juíza. O trabalho dela era muito duro. Ela tinha que ficar sentada debaixo de uma árvore, na sombra da árvore, e julgando o dia todo, né? Nenhuma mulher gosta de julgar nada e nem de ficar sentada o dia todo, né? Um trabalho bem ruinzinho que ela estava lá. Ela ficava lá sentada e julgando o dia todo. Ninguém podia discordar dela. Imagina, que mulher que não quer que ninguém possa discordar de nós, né? Coisa ruim essa. Por quê? Além dela ser juíza, ela era profetisa. Ninguém podia com ela. Não tem jeito, ninguém podia com ela. Ela era juíza de Israel e também era profetisa. Mas houve um dia em que Débora acordou. Não como juíza ou profetisa, mas ela acordou como mulher e mãe em Israel. Nesse dia, ela não ficou sentada julgando, mas ela olhou em volta para Israel. Israel estava em guerras, muitos inimigos tentando destruir a Israel. E Débora disse: o modo como as coisas estão, não são o modo como elas deveriam estar. Eu vou usar a minha vida e a minha influência para ver as coisas passarem do modo como estão para o modo como devem ser. Quantas Déboras estão aqui nesta noite? Onde estão as Déboras da casa de Deus? Déboras que estão dispostas a despertar para mudar a situação da tua casa. Onde estão as Déboras que estão deixando de lado hoje todo o julgamento? Porque é fácil a gente julgar, mas que quer deixar de lado o julgamento e pensar: não, eu posso mudar a situação da minha casa. Eu posso mudar a situação da minha igreja. Eu posso mudar a situação do meu bairro, dos meus amigos, da minha escola, do meu trabalho. Quantas Déboras querem despertar nesta noite? Eu sou uma Débora que quero despertar. Quero ser despertada por Deus para saber que eu posso fazer a diferença. Seja lá onde eu estiver, eu posso fazer a diferença. Nesses versículos que se seguem no livro de Juízes, aparece outro nome de uma outra mulher que fala bem pouquinho dela a Bíblia, mas que tem um exemplo grandioso para as nossas vidas. E o nome dessa mulher é Jael. Quem já ouviu falar de Jael? Jael? Ninguém ouviu? Até que enfim uma novidade, né? Porque sempre tem alguém que sabe tudo aqui, ainda bem. Ninguém levantou a mão, fiquei contente. Queridas, agora eu vou falar bastante dela, porque ninguém conhece. Jael era uma mulher simples, dona de casa. E o marido dela, por que ela foi citada na Bíblia? Vocês vão entender. O marido dela, ele se associou com o exército inimigo do povo de Israel. O que ele fez? Ele resolveu ser um espia. Ele se deixou ser espia do exército inimigo de Israel. Espia o que é? Um dedo duro. Que vai lá ver o que está acontecendo lá, o que eles estão planejando e conta para o outro. E o marido dela fez isso, se deixou ser espia. Então, há uma associação, há uma aliança da família de Israel com o inimigo. Há uma associação da família de Israel com quem está do lado contrário. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus começa a fazer algo nas nossas vidas, toda e qualquer associação antiga fica para trás. Toda e qualquer associação que você teve com o maligno, como que você teve com o inimigo, fica para trás.
porque Deus começa a agir na minha e na sua vida. E, queridos, não importa com quem você fez aliança antes, não importa com quem você viveu antes, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito novo, uma novidade de vida. O Salmo 45, um dos versículos lá de Salmo 45 diz: esquece a casa do teu pai, pois o rei se encantou da tua formosura. Esquece a casa do teu pai. Mas eu vou esquecer a minha família? Não é isso que Deus está dizendo. Deus está querendo dizer que não importa de onde você veio. O que Deus está dizendo que não importa a linhagem que você veio, que você tem. O que importa é o que Deus diz a seu respeito. Não importa, queridos, muitas de nós carregamos em nós um emblema, somos taxadas, talvez, por sermos filhas de pais divorciados. Talvez você seja taxada por ser filhos de mãe ou pai solteiros. Talvez você e eu sejamos taxados por sermos filhos de pais viciados, quem sabe? Mas o que Deus nos diz nesta noite, que não importa o que dizem sobre você, porque o rei se encantou da tua formosura e achou graça na sua vida nesta noite. Ele se encantou por você. Então não importa de onde você veio, o que importa é que você veio. Você foi criada para completar o incompleto. Nós mulheres fomos criadas para completar algo que estava incompleto. E depois, queridos, que o marido de Jael dedurou o exército de Israel lá para os inimigos deles, rapidamente o exército inimigo, sabendo onde o exército de Israel estava acampado, correu para atacar. Lógico, já sabendo de tudo, correu lá para atacar. E qual não foi a surpresa quando eles chegaram lá? Quando eles foram atacar o exército de Israel, as rodas das carruagens começaram a cair, os carros deles começaram a tropeçar e cair também, e eles entraram em pânico. Deus agiu na vida do povo de Israel, e assim está agindo na tua vida hoje. E o exército inimigo entrou em pânico, e o exército de Israel os destruiu. Venceu, os derrotou e os destruiu. Apenas um homem do exército inimigo não foi destruído. Por quê? Porque ele fugiu, né? Não que ele ficou lá, ele fugiu. Ele desceu do carro e fugiu. E esse homem era o comandante desse exército. Deus é o nosso comandante. E ele jamais abandona o carro ou o barco como esse comandante fez. Deus é o comandante da minha e da sua vida. E ele, quando você estiver em guerra, ele não vai te abandonar. Quando você estiver em luta, ele vai continuar com você. E esse comandante fugiu e correu, adivinha, para a tenda de quem? Para a tenda de Jael. Por quê? Porque ele pensou, o marido dela me ajudou, então eu vou me esconder lá. E ele entra, se esconde lá, na casa dela. E Jael, com uma estaca da tenda, ela pegou uma estaca da tenda. Ela mata o comandante do exército. Deus usou uma simples dona de casa para derrotar o comandante de um exército. Talvez você esteja dizendo, eu não posso fazer isso porque eu sou incapaz, ou porque eu sou apenas uma dona de casa. Deus usou uma dona de casa para derrotar o comandante de um exército. Talvez você diga, eu não posso fazer isso porque eu não tenho estudo. Eu não tenho estudo nenhum, então eu não posso fazer nada. Queridos, eu podia usar vários exemplos de mulheres magníficas da televisão, mas eu vou falar para vocês sobre uma mulher que eu a conheci muito bem, e eu vou falar da minha mãe. A minha mãe não sabia nem ler e nem escrever. Ela não tinha estudo nenhum. Mas o meu pai já veio de uma família que tinha mais vontade de estudar, um pessoal que tinha mais sede de conhecimento. A gente estava até falando que eu tenho uma tia que tem 16 diplomas universitários, da parte do meu pai. Não fez mais nada na vida, não sei estudar. Mas a minha mãe não, ela não tinha conhecimento escolar, secular nenhum. Mas o meu pai dizia, vocês vão para a escola cedo. E à noite a minha mãe falava, nós vamos para a igreja.
O meu pai dizia, o conhecimento é importante, mas a minha mãe dizia, você precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E a minha mãe, aquela mulher que não tinha coragem de dar nenhum glória a Deus mais alto na igreja. Se eu estiver errada, as meninas que me falem, porque eu perdi minha mãe com 11 anos. Mas o que eu lembro é que nem coragem de dar um glória a Deus mais alto na igreja ela tinha. Tanta era a timidez daquela mulher. Mas eu não conheci ninguém mais sábia. Porque a mulher que não tinha coragem de dar um glória a Deus mais alto, hoje tem filhos e filhas que bradam o nome do Senhor. Hoje ela tem filhas e filhos. Ela não está vendo, mas tenho certeza que um dia ela vai saber. Hoje tem filhas e filhas que falam alto que Jesus pode salvar, assim como ela nos ensinou. Não importa o que você tenha na mão da minha mãe, Deus colocou os filhos. E o que Ele tem colocado nas suas mãos, que você pode usar no reino dEle? O que você tem nas suas mãos que podem glorificar ao Senhor? Talvez você não seja como a minha mãe, que não tenha estudo nenhum. Talvez você tenha até estudo demais, mas não tenha usado como Deus quer que você use. O que você tem feito com as coisas que Deus tem te dado? O que Deus te deu é para usar para a glória dEle. Simplesmente para a glória dEle. Ele quer. Ele ungiu aquela estaca na mão de Jael. E Ele quer ungir aquilo que você tem nas tuas mãos nesta noite. Ele quer ungir aquilo que você tem nas suas mãos para trabalhar na casa dEle. Para honrar e glorificar o nome dEle. Mas eu só sei costurar, mas eu só sei lavar, mas eu só sei varrer, mas eu só sei cozinhar. Não importa. Eu não sei o que você tem nas mãos, mas o nosso Deus sabe o que você tem nas mãos. Ele quer ungir você, mulher, para derrotar o inimigo, que talvez tente entrar dentro da sua casa. Ele quer ungir você para derrotar o inimigo que tem tentado entrar na sua vida. O inimigo que tem tentado entrar na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus filhos. Ele quer ungir você para derrotar este inimigo. E se você quiser ser ungida do Senhor para isso nesta noite, você não vai precisar ligar por disque oração quando o inimigo chegar na tua casa. Você não vai precisar correr, ligar para o pastor quando o inimigo chegar na tua vida. Você não vai precisar ficar mendigando, pedindo oração para um e para outro. Mas você vai receber a autoridade do Deus Altíssimo para derrotar o inimigo que vier à sua frente. E quando você recebe essa autoridade, você começa a entender que você foi criada para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você vai entender, mulher, que você é uma resposta de Deus para um problema. Você não é um problema, você é uma resposta de Deus para um problema. Fique de pé agora, queridos. Fique de pé agora. Quantas mulheres temos na igreja hoje? E eu quero convidar você, mulher, seja você casada, solteira, adolescente, menina, mulher, para vir aqui na frente. Agora, saia do seu lugar e venha aqui na frente para entender a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos orar para que mulheres entendam que foram criadas para completar um incompleto. E nesta noite, aquele que é completo e aquele que é perfeito vai se manifestar na minha e na sua vida. Amém, queridos? Eu vou chamar a pastora Rita para fazer esta oração. E você fecha os teus olhos. E se tem alguma mulher que você sabe que precisa compreender essa verdade na vida dela, então você agora vai colocá-la também nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Aleluia. E agora você vai colocar diante de Deus o desejo de ser uma mulher sábia, que edifica e que completa em casa, completa na igreja, completa no ministério, completa no total sentido da palavra. Fala: Senhor, eu quero ser aquela que completa. Senhor, eu quero ser aquela que edifica. Eu quero ser aquela sábia no nome de Jesus. Deus, aqui estão mulheres, filhas tuas diante de ti.
Nos rendemos ao seu altar agora diante da tua formosura, para te pedir, ó Deus, venha nos ajudar nessa caminhada, nessa empreitada. Venha nos ajudar, Senhor, a ser a mulher que tu queres e que tu desejastes desde o início. Que sejamos a mulher, Senhor, que completa a nossa casa, que completa os nossos familiares, a mulher que ajuda, a mulher que arruma, a mulher que conserta o que está quebrado, a mulher que ensina, a mulher que ama. Senhor, em nome de Jesus, venha nos ensinar na nossa pequenez, venha nos ensinar, Senhor, onde nós não sabemos. Fortalece, Senhor, as nossas mãos, fortalece, Senhor, os nossos joelhos para buscarmos de Ti. Dai-nos sabedoria, Deus, para tratar maridos, filhos, famílias, amigos. Dai-nos sabedoria, Senhor, para ensinar, para sermos, ó Pai, obreiras Tuas, para fazermos parte desse exército, Senhor, que mostra quem é o comandante. Que os homens deste mundo, que as pessoas da minha igreja, que as pessoas das nossas casas possam ver o Teu reino em nós, a Tua luz em nós. Senhor, capacita nesta noite, ó Deus, aquelas que querem cantar, tocar, ministrar, pregar. Fale para o Senhor agora qual é o seu sonho. Vamos mudar um pouquinho agora só para você falar o que é o seu sonho ministerial. Senhor, ensina, Senhor. Senhor, nos dá o dom, Pai. Divide dons nesta noite. Abençoa, levanta, Senhor. Levanta mulheres valorosas, mulheres fortes. Derrama a Tua unção, Senhor. Não deixe, Senhor, aleluia, ficarmos prostradas. Levanta diante de Ti, ó Pai. Levanta-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Senhor. E, Senhor, nós pedimos agora, como Davi orou um dia: Senhor, Teu Espírito Santo, não temos o que fazer. Então a cada uma que aqui está na frente, enche com Teu Espírito Santo. Transborda o coração com Teu Espírito Santo. Sem Ti, nada nós podemos fazer. Enche-nos de Ti. Enche-nos de Ti. As mães que estão aqui, Senhor, junto comigo, Pai, ensina-nos, Deus, a ensinar os nossos filhos, ajudar os nossos filhos, a segurar nos nossos filhos. Não nos deixe, Senhor, aleluia, provocar a ira dos nossos filhos. Senhor, como Tua palavra diz, que possamos ser sábias em todas as áreas. Em todas as áreas. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nas nossas fraquezas. Tu conheces, ó Deus, a fraqueza de cada uma aqui. Tu sabes, Senhor, aonde somos fracas. Então venha nos fortalecer. Tu sabes, Senhor, onde nós precisamos. O inimigo, Deus, quer saber onde é o nosso ponto fraco, mas Tu conheces a nossa fraqueza. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda a estarmos de pé nas nossas casas, na Tua casa e principalmente diante de Ti. Eu quero agora, Senhor, como ministra Sua, pela Tua misericórdia, abençoar essas irmãs que estão aqui na frente. As minhas irmãs que estão aqui na frente, eu quero agora abençoá-las em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Senhor, Tu sabes e conheces. Então, ó Deus, eu quero abençoá-las para a glória eterna, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, queridas? Pode aplaudir ao Senhor, voltando para os seus lugares, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Quanta mulher bonita, aleluia.